802, vamos à nossa aula do dia 4 de junho, dando continuidade aos nossos estudos sobre vozes do verbo. Bom, aqui nós temos como exemplo para vocês as vozes, ativas e passivas, frases ativas e frases passivas. Observem que quando eu formo a voz passiva, eu falei isso lá na outra aula ontem, que eu transformo a forma verbal simples em uma locução verbal, com a presença de verbos auxiliares, como ser, estar, ficar. Nós falamos isso. E aqui você tem esse modelo do que eu falei. Olha o exemplo. O Afonso lança a cana. A cana é lançada pelo Afonso. Por que eu trouxe esse estudo hoje? Porque vocês têm que obedecer o tempo da ação. Se eu tenho na minha voz ativa o verbo no presente, quando ela vai para a voz passiva, ela permanece no presente. Embora eu mude a posição do sujeito, O meu sujeito agora é o sujeito paciente, aquele que recebe a ação, e forma uma locução verbal, mas o auxiliar dessa locução verbal vai permanecer no tempo da voz ativa. Afonso lança, presente do indicativo. Então, a cana é lançada pelo Afonso, é presente do indicativo. No caso da locução, o auxiliar aí é o verbo ser. Outro exemplo, ele pescou uma enguia. Ele pescou, passado, pretérito perfeito do indicativo. Uma enguia foi pescada por ele. O foi, que é o auxiliar aí, está no passado. E obedecendo o que? O tempo da ação, que foi expressa na voz ativa. Perceberam, pessoal? Quando eu transformo uma voz ativa, um discurso direto, em voz passiva, eu tenho que manter o tempo verbal da ação. Último, a mãe do Afonso venderá, futuro, o peixe. Então, o peixe será vendido pela mãe do Afonso, futuro do indicativo. Isso é muito importante na hora de formar a voz passiva. E aí eu trouxe uma tirinha. Nessa tirinha eu estou exemplificando voz passiva analítica. Observem o discurso. Você acredita que nossos destinos estão controlados pelas estrelas? Não. Acho que podemos fazer o que bem entendermos com nossas vidas. Não é o que o papai e a mamãe me dizem. Ok? Esse é o discurso da tirinha. E aí, observem o exemplo da voz passiva analítica encontrada na tirinha. Nossos destinos são controlados. Olha a estrutura da voz passiva analítica. São controlados. Locução verbal. O auxiliar aí é o verbo são, do verbo ser. Controlados no particípio, que vem de controle. Na voz ativa ficaria da seguinte forma: as estrelas controlam nossos destinos. Perceberam, pessoal? Isso é muito importante que vocês percebam. Nesse caso, eu falei para vocês ontem que eu passaria uma atividade e eu estou deixando essas 12 orações. Nessas 12 orações vocês vão identificar qual é o tipo de voz verbal encontrada nelas. Se é voz ativa, vocês vão colocar VA. Mas eu preciso que vocês identifiquem, não só classificando, mas sublinhando a estrutura. Sublinhe o verbo, Sublinhou o verbo da oração, você vai me dizer se ele está na voz ativa, na voz passiva analítica, se está na voz passiva sintética ou se está na voz reflexiva. Feito isso, sublinhou o verbo, classificou a voz verbal presente no verbo, vocês farão essa anotação lá no Classroom. Vocês colocarão as respostas dessa atividade lá no Classroom.
exercícios que vocês podem informar o resultado, né, a resposta dos exercícios na plataforma. Eu posso estar ajudando, eu posso estar identificando alguma dificuldade e ajudá-los nesse sentido. Mas para isso eu preciso que vocês me apresentem algumas atividades. Por isso a proposta desse exercício, tá bom? Até amanhã, fiquem com Deus, cuidem-se bem e sejam felizes.